Fala galera! Mais um vídeo aqui para o canal Filosofias Impensáveis. E o tema de hoje foi proposto por uma ex-aluna que falou para eu falar sobre filosofia e ambientalismo, né? O que a filosofia pode contribuir com esse grande tema aí que é discutido na política, na economia, na sociedade, enfim. Essa é a questão de hoje. Bem, vamos lá. Essa relação entre o ser humano e a natureza, ela é pensada desde os primórdios da filosofia, né? Desde a filosofia grega lá atrás, tem essa preocupação do ser humano com a natureza. Por quê? Porque a natureza, para o ser humano até então, era visto como um grande gabarito existencial, né? Em que sentido? A natureza ensinava o ser humano a viver, né? A ideia de você conhecer a natureza era você conhecer a natureza para se encaixar na natureza, né? Viver segundo seus princípios, viver segundo as suas normas, né? As suas regras. Então a ideia que os gregos tinham em relação à natureza tinha a ver com uma busca pela harmonia, né? A vida boa para um grego era uma vida em harmonia com a natureza, né? Então essa é uma questão interessante, é uma relação ética com a natureza. O tempo passa e a gente chega na modernidade. E na modernidade essa relação muda um pouco de figura, né? Com a revolução científica, a nossa relação com a natureza passa a ser vista como instrumental. Como assim? A natureza ela seria um meio para que a gente possa alcançar uma finalidade que não está nela mesma, né? Então, em que sentido assim? Bem, eu preciso conhecer a natureza, conhecer como ela funciona, não porque eu quero me harmonizar com ela, mas porque eu quero utilizá-la ao meu favor. Conhecer a natureza passa a ser conhecer os fenômenos da natureza para que eu possa prever, para que eu possa me precaver, né, de algumas coisas que acontecem aí. Então a ciência, ela tem essa preocupação instrumental com a natureza, né? E o grande nome que traz esse ideal, né, científico em relação à natureza é Francis Bacon, com aquela famosa frase dele, né, saber é poder. Pois é, apesar do grande desenvolvimento tecnológico, né, apesar dos grandes avanços científicos, isso entra na pauta para nunca mais sair, né? E aí, mais uma vez, o tempo passa, o tempo voa, e com esse desenvolvimento científico e tecnológico, a gente chega na Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a gente chega na hegemonia do pensamento capitalista. E aí muda mais uma vez a nossa relação com a natureza. Até então, a gente estava vendo a natureza, né, como uma forma de ética, depois de uma forma de um conhecimento científico, porém agora a gente está vendo a natureza como recurso econômico, né? Então a natureza agora ela é apenas matéria-prima necessária para a produção de mercadoria que visa o lucro e a produção de excedente, né? Então agora a natureza ela é uma mercadoria, né, a ser transformada em outras mercadorias para que gere riqueza, lucro. Então, essa relação com a natureza passa a ser de exploração, né? E essa exploração passa pela lógica do capital, né? E a lógica do capital acaba criando esse desequilíbrio. Por quê? Porque entre a quantidade de produção necessária e a capacidade da natureza em se repor, né, em se autoequilibrar, ela é desproporcional. A gente explora muito mais a natureza do que a sua capacidade de repor os recursos, né? Então é por isso que a gente não pode falar, ou até torna irônico, falar de um capitalismo sustentável ou um capitalismo ambientalmente responsável, porque a própria lógica do capital não permite essa sustentabilidade, né? Por quê? Porque se a ideia do capital é o aumento do lucro, aumentar o lucro necessita do aumento da produção e o aumento do mercado consumidor. Então, cada vez mais eu preciso explorar a natureza para produzir mais, para alcançar o maior mercado consumidor possível.
Então, a própria ideologia capitalista, ela não permite uma relação com a natureza sustentável. É uma relação de exploração até o limite, até o máximo que eu puder, né? E dito isso, a gente começa a pensar um pouquinho, né, em como que a filosofia pode ajudar a repensar essa ideologia, né? E para isso eu vou utilizar o pensamento de um grego, de uma filosofia antiga, né, de um cara chamado Epicuro, em que ele fala um pouco sobre como que nós devemos viver a vida de uma maneira tranquila e saudável, né? E ele diz que o nosso grande problema é que a gente deseja coisas que não são necessárias nem naturais para viver, né? Ou seja, a gente quer ter aquilo que não é de fato importante e nem necessário. E isso, obviamente, se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, tem a ver com a nossa relação de consumo. É só você olhar à sua volta que, para além de tudo aquilo que te é necessário para poder viver, né? Um teto, uma geladeira, um fogão, coisas do dia a dia, você tem muita coisa que não é necessária, muita coisa que você poderia viver muito bem sem, mas você deseja ter aquilo por um critério de status ou então, enfim, de mais conforto ainda, né? E isso causa em você um sofrimento, né? Porque você vai desejar aquilo que você não tem e você vai buscar consumir aquilo que você não tem e você vai encontrar um sistema econômico que está ali para te abraçar, né? Para falar assim, deseje mesmo e venha consumir. Só que o que você não percebe é que esse consumo desenfreado acaba levando você a ter uma relação totalmente não sustentável com a natureza, porque você está acabando, né, de consumir muito aquilo que não é necessário para você. Então essa é uma questão interessante que a gente poderia repensar, né, a dinâmica da nossa relação com o consumo a partir de uma relação ética e não instrumental, né? Ou seja, buscar a partir de nós, porque não vai partir do sistema capitalista, não vai partir do capital esta relação ética, né? Tem que partir da gente uma reflexão sobre o que é necessário e importante para a gente poder de fato consumir ou repensar até os nossos modos de consumir as coisas, né? A nossa relação tinha que voltar um pouco um pensamento grego, né? Uma relação de harmonia com a natureza e não uma relação instrumental, né, com a natureza. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, né? Se gostou, deixa aquele like, compartilha com a galera. Chegamos a 100 inscritos no canal. Gostaria de agradecer muito, né, a todos vocês que seguem o canal. É um número pequenininho, mas valeu, brigadão. Espero aumentar aí para a gente poder fazer mais vídeos, mais reflexões. E até a próxima, galera. Valeu!